Olá, hoje vamos embarcar juntos numa viagem. Uma viagem pela história da medicina que é, olhe, estranha, às vezes até assustadora, mas no fim absolutamente inspiradora. Preparem-se, vamos da magia à microbiologia para descobrir exatamente como é que passamos de peregrinações a pílulas. Pensem nisto. Quem é que nunca teve aquela dor de cabeça, daquelas mesmo terríveis, que parece que não nos deixa pensar? É uma coisa que toda a gente conhece. Agora, imaginem que, em vez de ir buscar um comprimido, o tratamento era, bem, algo completamente diferente. Acreditem, a forma como lidamos com a dor mudou, e mudou drasticamente. Ok, então vamos lá ver isto. No Antigo Egito, se essa dor de cabeça aparecesse, o tratamento recomendado era... Bem, este ritual que está aqui, é verdade. Um crocodilo de argila amarrado à cabeça. Hoje em dia, um simples comprimido. Acho que esta comparação mostra, uau, o salto gigantesco que demos, não é? De um amuleto a uma solução química super precisa. Para percebermos esta jornada toda, temos mesmo de recuar no tempo. E muito, a uma época em que, bem, a medicina e o sobrenatural andavam de mãos dadas. Eram a mesma coisa. Durante a maior parte da história da humanidade, uma doença não era vista como um problema biológico. Não, era um sinal dos deuses, uma maldição, talvez um espírito maligno. E o que é fascinante é ver como culturas antigas diferentes lidavam com a mesma coisa. Por exemplo, no Egito, os médicos eram também sacerdotes. Misturavam tudo. Já na Índia, a Ayurveda estava super avançada, já se focava num cuidado personalizado, baseado no equilíbrio dos elementos de cada pessoa. E depois, na Grécia, aparece uma figura que muda tudo. Hipócrates. Ele foi o primeiro a dizer: esperem aí, e se as doenças tiverem causas naturais? Foi uma mudança radical. E isto leva-nos a um conceito que é, olhem, fundamental. É que esta ideia dominou a medicina no Ocidente durante mais de 1500 anos. É a teoria dos quatro humores. A lógica era simples. O nosso corpo tinha quatro fluidos principais. Saúde perfeita era o equilíbrio perfeito entre eles. Se houvesse, por exemplo, excesso de sangue, isso podia causar uma febre. Guardem bem esta ideia porque vai ser importante. Então, vamos dar um salto em frente para a Idade Média para ver o que aconteceu com esta teoria. E, bem, foi um período muito, muito difícil. A lógica médica, ainda baseada nos humores, levou a tratamentos que hoje só podemos descrever como aterrorizantes. Para termos uma ideia do que isto significava, olhem só para este número: 35 anos. Imaginem só, viver numa época em que a esperança média de vida era esta. Um simples corte infectado podia ser uma sentença de morte. Dar à luz era um risco de vida. A morte não era uma coisa distante, era uma presença constante no dia a dia. Então, como é que se equilibravam esses humores? Bem, se a teoria dizia que o problema era excesso de sangue, a solução parecia lógica para eles. Era preciso tirar sangue. E daí vinha a sangria, o uso de sanguessugas, para quase tudo. O problema é que estes tratamentos, claro, muitas vezes enfraqueciam ainda mais as pessoas. E se nada disto funcionasse? Bom, a culpa era, claro, de forças sobrenaturais. E não há nada que tenha exposto mais a fragilidade da medicina daquela época do que a peste negra. Eles não faziam a mínima ideia de que o inimigo era invisível, um germe. A doença simplesmente varreu a Europa, matando uma em cada 3 pessoas. Parem um segundo para pensar nisto, uma catástrofe de uma escala que hoje nem conseguimos imaginar. Mas, depois de tanta escuridão, começou a aparecer uma luz. Após séculos de estagnação, alguma coisa começou a mudar. Entramos na era da Revolução Científica. Um ponto de viragem dramático na nossa história, impulsionado por algumas mentes brilhantes que se atreveram a questionar absolutamente tudo. E a partir daí foi uma autêntica cascata de descobertas que mudou o mundo para sempre. Primeiro, Edward Jenner, que percebe que uma doença das vacas nos pode proteger da varíola. E assim, nasce a vacina. Logo a seguir, Louis Pasteur mostra que os verdadeiros assassinos são microscópicos, os germes. E finalmente, Marie Curie, que basicamente nos deu superpoderes, a capacidade de ver dentro do corpo com os raios-x. Cada uma destas descobertas foi um salto de gigante para todos nós. E é aqui que está a verdadeira revolução, a mudança de mentalidade. A pergunta deixou de ser o que é que os textos antigos dizem e passou a ser o que é que podemos observar,
O que é que podemos provar? A superstição deu lugar a um método científico. A evidência passou a ser a coisa mais importante. Ok, mas na prática, o que é que isto tudo significou? Vamos ver o impacto desta revolução no tratamento de problemas do dia a dia. O contraste entre o antes e o agora é impressionante. E esta tabela resume tudo de forma brilhante. Uma cárie dentária, antigamente, achava-se que era um verme do dente e a solução era uma extração brutal, sem anestesia. Hoje, tratamentos de precisão, sem dor. Uma cirurgia? Bem, passou de ser quase uma sentença de morte por infecção para um procedimento controlado, seguro. Tudo graças à esterilização, à anestesia e, claro, aos antibióticos. Mas o progresso não aconteceu só dentro dos laboratórios. Durante a Guerra da Crimeia, estes dados revelaram uma verdade absolutamente chocante. Era mais perigoso estar no hospital do que no campo de batalha. É verdade. As doenças e as infecções matavam 10 vezes mais soldados do que as balas e as bombas. E é aqui que entra em cena uma heroína improvável, Florence Nightingale. A arma dela não foi um novo medicamento. Foram os dados, a estatística e uma lâmpada. Ela provou uma ideia que hoje nos parece óbvia, mas que na altura era revolucionária. A limpeza salva vidas. Simples assim. Ela não inventou uma cura, mas transformou os hospitais, que eram armadilhas mortais, em verdadeiros lugares de cura. E pronto, assim chegamos aos dias de hoje, a colher os frutos de séculos e séculos de descobertas. Mas a história não acaba aqui, pois não. Vamos espreitar um pouco o que o futuro nos pode trazer? E a verdade é que o futuro, em muitos aspectos, já começou. Tecnologias como o CRISPR permitem-nos fazer algo que há uns anos era pura ficção científica: editar o nosso próprio ADN. A capacidade de, literalmente, apagar doenças genéticas do nosso código genético está a tornar-se uma realidade. O ritmo da inovação não está a abrandar, pelo contrário, está a acelerar de forma exponencial. Mas, e esta parte é absolutamente fascinante. Às vezes, o caminho para o futuro implica olhar para o passado. A cura moderna para a malária, a artemesinina, não foi descoberta por um supercomputador. Veio da leitura de textos de medicina chinesa com 1600 anos. A própria cientista que a descobriu, Tu Youyou, disse que foi uma dádiva da antiga medicina chinesa. É a prova de que a sabedoria antiga ainda pode ter muitos segredos para nos contar. E tudo isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. Daqui a 100 anos, quando as gerações futuras olharem para a nossa medicina, para os nossos tratamentos mais avançados, será que eles vão olhar para o que fazemos hoje da mesma forma que nós olhamos para um crocodilo de argila amarrado à cabeça? A longa, estranha e incrível história da medicina sugere que a resposta é, muito provavelmente, que sim.